Paizinho, nós queremos te agradecer por esse tempo de reflexão na sua palavra e de reflexão sobre os nossos casamentos, Senhor. O Senhor que inventou o casamento, o Senhor que colocou isso no nosso coração, o Senhor que nos auxilia a manter os nossos casamentos em obediência à tua palavra, Pai. Nós te pedimos que o Senhor nos cuide nesse tempo, de olharmos para as suas instruções, de sermos humildes, Pai. Tenha misericórdia de nós nisso. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Pessoal, eu vou precisar sempre que vocês me ajudem com as leituras. Então, sempre vai estar exposto aí, se quem puder ir lendo, aí a gente vai comentando. Pode ser? Quem pode ler esse texto? Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois esta é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Eu costumo dizer que a Bíblia ela é completa em todos os assuntos, né? A Bíblia não traz a palavra computador, por exemplo. A Bíblia não traz a palavra celular. E ela não traz muitas outras palavras modernas, mas ela sempre traz instruções que resolvem nossos problemas com o celular, que resolvem nossos problemas com o computador. Ela resolve tudo. Quando o sábio escreve Eclesiastes, ele percebe a limitação humana em conhecer os propósitos de Deus, a limitação do próprio homem em entender a nossa própria existência, mas ele dá uma ordenança. E a gente tem que simplesmente aceitar os propósitos de Deus, né? Qual que é a ordenança que ele dá aí? Qual que é a instrução? Desfrute a vida com a mulher que você ama, né? Quem pode ler Eclesiastes 9:1? Esse texto eu não trouxe. Quem tiver com o celular aí fácil, Eclesiastes 9:1. Eu pensei bastante, me esforcei para entender tudo isso. Cheguei à conclusão de que Deus controla o que as pessoas sábias e honestas fazem, e até o amor e o ódio delas. Ninguém sabe nada do que vai acontecer no seu futuro, mas isso não faz diferença. Então a gente não tem nenhuma condição de controlar o nosso futuro, nenhuma condição da gente ser como Deus na nossa vida, né? Há uns 2 meses atrás, meu pai recebeu a notícia de um câncer. Já tirou. E nas consultas que foram seguindo, eu falei, como o câncer era de próstata, eu tenho 4 vezes mais chance de ter do que eu tinha antes de saber a notícia. Então eu fiquei bastante incomodado com essa situação, né? E eu falei pro doutor assim, a gente foi na consulta do doutor que ia fazer a cirurgia, eu falei, o que eu posso fazer para resolver, para não ter isso aí, né? E ele falou o quê? Nada. Não tem nenhuma atitude que eu possa fazer para mudar alguma coisa que já está escrito. Não sei se eu vou ter ou se eu não vou ter, mas eu não tenho nada para fazer. Ou seja, você não sabe o próximo passo, você não pode planejar, não tem o que fazer. O resultado final disso depende exclusivamente de Deus. E você tem que escutar, caminhar na direção das instruções dele, né? Mas o texto diz que apesar dos dias serem maus, Deus dá uma recompensa ao homem. Que ele desfrute com a esposa dele todos os dias da sua vida. Então, se essa instrução é fácil, certo? Deus manda você desfrutar com a sua esposa, você segue a vida desfrutando e ponto final. É assim? É assim? Não é assim. Não é assim. Não é assim. Então, já escutamos o sábio de Eclesiastes, agora vamos escutar um outro sábio, Mike Tyson. Quem pode ler o que Mike Tyson falou? Todo mundo tem um plano até tomar Todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco. Deus mandou você desfrutar com a sua esposa, mas quando o juiz apita, o jogo começa, a coisa dá uma complicada, né?
A gente promete, quando a gente está noivo, suportar tudo, o que vier pela frente, doença, saúde, riqueza, pobreza, tudo que vier de bom, tudo que vier de ruim, mas a gente não tem nem ideia dos desafios que vão vir. Está muito longe da nossa compreensão, depois daquele sim, o que vai acontecer. Eu tenho muitos exemplos na minha vida. A Rose participou de alguns, eu acabei de lembrar ela aqui, eu vou dar depois eu vou contar como a Rose. A Rose é brava, viu? A Rose é bem brava, parece minha mulher. Brava. Fui tentar me garantir com a Rose, né? Falei, Rose, lá do comecinho, Paulinha tem todos esses defeitos aqui, descrevi todos os defeitos da Paulinha. A Rose falou, Alexandre, ela é a sua ajudadora, sua auxiliadora? Nesse sentido ela é, sim. Então, para todo o resto você tem que resolver. O seu problema é casa limpa? Contrata alguém para limpar. Eu falei, cara, tá bom, não me ajudou em nada. A Paulina ficou até feliz da conversa. E a gente apanhado nessas paixões, na alegria desse amor romântico, a gente fica imaginando como vai ser maravilhosa a nossa vida, né? Agora, a vida tem várias formas de nos colocar em xeque. E talvez você já tenha participado, vivido, né? Coisas bem bobinhas do seu casamento, mas que te desrespeitaram profundamente. Você já viveu isso? Coisa boba que acontece, mas você se sente desrespeitado. Quando eu estava escrevendo, né? Tentando pensar nessa aula, planejar essa aula, eu falei, que coisa bem boba que aconteceu na minha vida de casado que eu me senti desrespeitado. Olha que coisa, como nosso coração é inclinado para o mal, né? Logo que eu casei, eu sempre comi fruta de noite. Sempre na minha vida. Na casa da minha mãe tinha uva. Quando era época de cereja, aquela cereja bonita chilena, tinha cereja à vontade. Eu casei. Fui lá pro meu apartamento. Aí a Paulinha comprava banana, maçã e mais um negócio lá e deixava lá. Sempre tinha. Paulinha, precisa comprar fruta. Eu comprei fruta. Falei, não, é fruta. Fruta mesmo. Uva. Uva é caro. Tem que comer banana, maçã. Eu falei, não é possível. Eu como uva. Não pode. Isso é um desrespeito. Demorou um tempo pra eu comer maçã, banana. Bom, a gente sabe que Deus dá a ordem, mas as coisas vão acontecendo diferente das nossas expectativas. O nosso coração enganoso vai trabalhando contra o nosso relacionamento. E eu penso realmente, é muito difícil. Se a gente não tiver a ajuda de Deus, é muito difícil duas pessoas tão diferentes terem uma vida em comum. Eu não sei você, mas eu e a Paulinha somos muito diferentes. E a gente tem histórias muito diferentes de família. Nossas famílias são muito diferentes, né? Então, minha família é silenciosa, por exemplo. O meu pai, se você quiser saber alguma coisa do meu pai, você tem que sentar lá e ficar perguntando, senão não sai nada. Né? São pessoas silenciosas. Meus tios são silenciosos. Meu avô era o beijo o dia que eu chegava na casa dele pro Natal e o tchau o dia que eu ia embora. O resto não se comunicava. Na família da Paulinha, cara, é insuportável. Insuportável. As pessoas gritam para falar. Quando eu cheguei na família dela, ela tem um tio chamado Foguinho. Olha, Foguinho. Ele, para conversar comigo, ele vinha nas minhas costas. Então eu estava aqui batendo papo. Ele vinha, ele queria falar alguma coisa. Ele berrava dentro do meu ouvido. Para mim era desesperador aquilo. E ele era entusiasmado, eu não sou muito entusiasmado. E ele era muito entusiasmado, e eu estava tentando me adaptar ali, eu tinha que ficar um pouco entusiasmado. Cara, muito diferente. A gente tem cosmovisões diferentes.
meu pai e minha mãe, se eu tirasse 5 na escola, eu ganhava um prêmio. E eu não conseguia. A irmã da Paulinha um dia tirou 6,5, a média era 6. Só que a média na casa da Paulinha era 7. A irmã dela tirou 6,5, a mãe obrigou ela a ir no Rio Branco fazer a recuperação. Porque ela não tinha tirado a média da casa. Se eu tirasse um 6, minha mãe estourava uma champanhe em casa. Então, essas diferenças geram confusões. Quantas vezes a Paulinha veio querer conversar para resolver problemas? Qual que era a minha resposta natural? Como eu aprendi a resolver problemas? Silêncio. Como que ela aprendeu a resolver problemas? Conversando. Não dava certo. Ela veio, olha, me dá um minutinho. Preciso de um tempo, né? Então parece que é impossível essa história de casamento dar certo. Mas Deus tem um plano para tudo. E Ele é muito poderoso. Ele não podia deixar que essas diferenças entre nós ficasse à deriva, né? A nossa própria escolha. Ele resolveu tudo. Quem pode ler? Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Isso aí. Esse cara aqui, ó, Dr. Emerson, escreveu esse livro. E há muito tempo atrás eu vi um curso do Mark Ellis. Quem é da época do Dr. Mark Ellis aqui na igreja? Bastante gente. Então provavelmente vocês também viram esse curso. Foi muito legal. Né? E o Dr. Emerson, ele trata esse texto de Efésios 5,33 como se fosse algo que estava escondido e foi revelado. Estava lá, mas nunca ninguém tinha prestado tanta atenção nos detalhes que esse texto traz, nos insights que esse texto traz. Né? Então ele falou que ele demorou 30 anos para entender, ele já dava curso sobre casamento, e demorou 30 anos para ele entender o que esse texto tinha de tão valioso para os nossos casamentos. Né? E ele diz que amor e respeito é a chave para os problemas, para muitos problemas do casamento. É uma necessidade básica. Então o que ele diz aí? Que a mulher tem necessidade de ser amada. Por isso que Deus dá uma ordem no imperativo aí. Deus usa a palavra ágape, que é um amor incondicional. Né? Quando Paulo escreve aos Efésios, ele usa amor incondicional. Trate o marido com todo respeito. O homem tem necessidade de ser respeitado, diferente da mulher que tem necessidade de ser amada. Óbvio que todo mundo tem necessidade de ser respeitado e todo mundo tem necessidade de ser amado, mas a mulher precisa muito mais do que respeito, amor. E o homem, muito mais do que amor, ele precisa sentir que a mulher o respeita. Beleza? Não é só Paulo que escreve sobre esse assunto. Em 1 Pedro, também temos uma referência. Quem pode ler? Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Olha, esse texto aqui ele é poderoso. Se você notar, a orientação que Deus dá nas palavras de Pedro aí mostra que, através do respeito que a mulher tem pelo marido, pode impactar até na eternidade do marido. Ele pode sair de uma vida eternamente afastado da presença de Deus para uma vida eternamente vivida na presença de Deus, pelo fato da mulher ter uma conduta respeitosa dependendo da situação. Então, esse lance não é algo trivial, comum, simples. É uma coisa que pode impactar na eternidade. É interessante, Alexandre, pode falar? Pode, claro. Que é sem palavras, né? Ganhá-los sem palavras. Isso implica muito em vida cristã, né? Em conduta, em relacionamento com Deus.
O que é muito mais difícil, né? Porque falar, como dizem, até papagaio fala, né? Agora ser é difícil. A ideia é ganhar sem palavras, porque também sem palavras você pode perder também totalmente. Por que ela não me respeita? O Dr. Emerson, ele diz que a ideia do amor incondicional não é algo fácil. Agora, a ideia de respeito incondicional para a mulher é significativamente difícil. Ela não tem tanta dificuldade de amar o marido. Porque isso Deus já colocou no coração da mulher. Agora, respeitar o marido, que é a ordem que Deus dá, isso ela tem que se esforçar para fazer. Eu peguei um exemplo do livro de alguém que aplica as coisas que o Dr. Emerson escreveu na vida. Ele é um palestrante, alguém que ajuda em conselhos profissionalmente, ele aplica o material do Dr. Emerson com as pessoas, né? E ele relatou isso aqui, ó. Quem pode ler? São esposas escrevendo a respeito do curso, né? Conversei com as duas novas clientes que queriam salvar seus casamentos, ambos quase mortos. Perguntei se elas amavam os maridos. Sem hesitação, elas disseram sim. Então perguntei se elas respeitavam os maridos. A única coisa que consegui foi a hesitação. Elas engasgaram, como um carro velho precisando de conserto. Uma delas admitiu que era bastante instruída, mas jamais ouvira qualquer coisa assim antes. Ela me perguntou como deveria respeitar seu marido de maneira incondicional. Disse-me que era da mesma maneira que ele deveria amá-lo, incondicionalmente. Isso só acontece com a ajuda de Deus. Ela sorriu. Então, amar para elas, para vocês mulheres, não é tão difícil, mas respeitar é bastante difícil. E sem amor, se a mulher não receber amor, como que ela devolve isso? Sem respeito. E quando você age de uma forma desamorosa, porque você não foi respeitado, qual que é o resultado disso? Crítica, reclamação, briga, negatividade. O que o marido enxerga quando a mulher o trata assim? Fui desrespeitado. E esse ciclo começa a girar. Desamor, desrespeito, desamor, desrespeito. Agora vocês têm que entenderem, mulheres, que nós temos uma necessidade muito grande de ser respeitado. A gente precisa da ajuda de vocês, que a gente é meio fraco, né? O homem é meio... Qual que é a nossa brincadeira no futebol? Quando só tá homem. Faz tempo que eu jogo futebol, tá? Já não tenho mais estrutura para isso. Mas quando eu ia no futebol, qual que era a brincadeira? Você veio hoje, sua mulher deixou? Lógico. Quem manda lá em casa? Quem manda lá em casa? Lá em casa sou eu. Claro que eu vim pro futebol. Essa brincadeira é verdadeira. Todo mundo, os homens concordam com o que eu tô falando ou não? Não? Metade não concorda? Quem manda lá em casa sou eu. Né? A gente sabe que não é verdade. Mas para os nossos amigos, eles precisam saber que quem manda lá em casa sou eu, sim. Né? Então, a chave para criar no marido o profundo sentimento de amor pela esposa é mostrar um respeito incondicional por ele. E é mais longe, né? Além de você falar quem mandar, falar do outro. O outro não veio que... Essa é a parte melhor. Você viu que o Luiz não veio? Também, né? Quem manda na casa dele é a Lília. Por que ele não me ama? É exatamente o oposto disso, né? Quando o esposo não se sente respeitado, naturalmente ele age de maneira desamorosa e sem respeito ela reage sem amor e a vida continua girando assim de uma forma muito ruim. Então temos mais uma carta aqui, ó. Quem pode ler? Já liderei vários estudos sobre como ser uma esposa piedosa e li e apliquei centenas de recursos bíblicos sobre casamento.
mas eu sabia que alguma coisa estava faltando, até mesmo em meu próprio relacionamento. Eu não podia imaginar por que meu marido estava ficando irritado comigo, e eu certamente não estava recebendo o amor e a afeição que tanto desejava. Agora percebo que estava me mostrando desrespeito sem nem sequer sonhar que era aquilo que estava sendo comunicado. Tentei respeitar e fiquei maravilhada diante do resultado. Meu marido não é uma pessoa de fala doce. Seu negócio é estar fora, caçando por todo mundo. Esse é o nosso negócio. Seja como for, achava que isso parecia um pouco tolo, mas mesmo assim me disse: querido, não pude dormir bem na noite passada e assim passei muito tempo pensando em todas as coisas que respeito em você, o que era verdade. Ele não respondeu, mas sentiu um alívio no ar. Passado 2 dias, depois de ficar o dia inteiro dentro de um esconderijo para caçar patos com outros homens, ele me disse: senti sua falta hoje. Gostaria que você pudesse ter ido comigo. Fiquei pensando o dia todo que garota doce você é. Eu quase ri em voz alta. Ele me chamou de garota doce e eu já sou avó. Mas é tão bom sentir-se amada. Agora estou consciente das tantas maneiras pelas quais eu estava comunicando desrespeito sem ter a intenção de fazer. Então o respeito faz algo pela alma do homem que resulta em amor. Para exemplificar isso melhor, o livro traz essa figura, né? Que é o que o Dr. Emerson chama de ciclo insano. Que é o que a gente disse, né? Sem amor gera falta de respeito, sem respeito gera falta de amor. E agora que a gente já deixou isso claro, vamos pensar aqui num exemplo interessante. A mulher precisa de amor, o homem precisa de respeito. Isso é como se fosse, num casamento, uma mangueira de ar ligada direto no pulmão. Ok? Toda vez que você está tratando a tua esposa com desamor, você está pisando na mangueira de ar. Não está deixando o oxigênio nutrir a vida da sua mulher. O que acontece quando alguém pisa na mangueira de ar que faz você respirar? Eu fiz uma besteira recentemente, que eu fui lutar jiu-jitsu. Eu nunca lutei nada na minha vida. Quando eu era criança eu lutei karatê e eu apanhei e desisti. Para passar de faixa eu tomei um couro do rapaz e falei, não quero mais negócio de karatê. Mas eu fui fazer jiu-jitsu. E no jiu-jitsu é desesperador, né? Alguém já lutou jiu-jitsu aqui? O judô você caiu, acabou, né? Isso é excelente. No jiu-jitsu você cai, o cara cai em cima de você e coloca 90 quilos no seu peito. Eu aguento assim uns 3 segundos, não tá nem doendo, mas parece que vai faltar o ar. E o cara precisa sair de cima de você. É desesperador. E é isso que acontece no nosso casamento quando você pisa na mangueira de ar da sua esposa. Quando você trata ela desamorosamente. O que ela vai fazer com você? O que ela precisa fazer com você para o ar continuar fluindo? Ela precisa tirar seu pé de cima da mangueira. Não é isso? Ela vai te empurrar para fora da mangueira. E assim é o ciclo insano. Você trata ela com desamor, ela tira você da mangueira. Desrespeito. Aí que você começa a perder o ar. Porque ela pisa na tua mangueira. E daí você vai lá e pisa na mangueira dela. E isso vai gerando até a força esgotar. E quando a força esgota, o que acontece? Toca o telefone do pastor. Não é isso que acontece? Vamos terminar. Não dá mais. Eu não aguento mais esse cara. O cara fala, essa mulher aí não foi Deus que me deu, não. Deus mandou errado pra cá, né? Logo que eu casei, acho que essa daí foi uma das brigas que a Rose estava lá, uma das histórias que eu contei pra Rose.
pra Rose quando ela foi jantar em casa logo depois do meu casamento, né? Bom, na casa da minha mãe, era assim que funcionava. Eu pegava a minha camisa social, na época eu trabalhava de camisa social, não indico pra ninguém, e jogava em qualquer lugar da minha casa. 2 dias depois, a camisa social estava no meu armário. Excelente. Outra coisa, eu tirava a minha meia em qualquer lugar e não importa o que eu tinha feito. Eu podia ter andado com a meia no barro, meia branca, eu jogava em qualquer lugar e a meia parecia branca no outro dia na minha gaveta. E eu tinha convicção, eu nem pensava na ideia de algo diferente disso. Não fazia parte da minha compreensão como ser humano que isso não iria acontecer. Aí eu casei. Um dia eu chamei a Paula e falei, amor, eu não estou entendendo. As minhas camisas, elas estão ficando amarelas aqui. Mas sou eu que estou lavando a roupa. Eu sei que ela foi lavada. Daí eu peguei umas meias e falei, olha as minhas meias. Elas estão tudo escuras na sola. E eu, cara, isso foi uma pergunta legítima. Eu não estava fazendo o tipo. Eu fui realmente com uma dúvida. Aí eu falei, Alexandre, você tem que escovar. Eu não imaginava que eu tinha que escovar. Não sabia. Mas esse não era o pior. O pior era o seguinte, naquela época eu estudava à noite. Então eu trabalhava o dia todo e estudava à noite. E a Paula chegava em casa umas 5 da tarde e ia assistir Friends. Eu corria do meu serviço para casa umas 7, comia alguma coisa rápido e ia para a faculdade. Recém-casado, eu queria passar em casa para ver minha esposa. O que tinha na lavanderia? Um monte de roupa suja. E ela, eu lembro essa cena, com a perna pro ar, assim, na sala. Amor, a roupa, e era apartamento, era muito difícil secar. E a gente tinha uma moça que ia de quinta passar. Então eu tinha que tacar a roupa seca na quinta de qualquer jeito, porque senão não ia ter roupa passada. Mas se eu não sabia que tinha que escovar agora, imagina se eu sabia passar. Não tinha jeito. E a Paula, muito menos, ia passar a roupa. Aí eu falo, ó, roupa você tem que lavar. Aí ela, ai, esqueci. Não, fica tranquilo, eu vou lavar. No dia seguinte passava em casa, perna pro ar, Friends, roupa. Paula. Aí o tom mudava, desamor. No outro dia, mesma coisa, dia após dia, e eu tão acostumado com aquele negócio de joga em qualquer canto aparece, agora eu tinha que brigar todo dia para ela pôr, e eu brigando ela não colocava. Isso deixava eu frustrado. E se um dia ela lembrava de colocar, ela não lembrava de pôr para secar. Foram muitas vezes que eu cheguei 11 da noite, bravo. Não fico mais assim, agora eu ligo. Agora ela lava também. E eu começava a colocar roupa no varal, mas eu não colocava roupa no varal. Eu jogava a roupa no varal, para o varal bater um no outro, fazer barulho, para ela escutar o quão bravo eu tava. Alguém já passou por isso? Não com a roupa, mas com outras coisas semelhantes? Então o que acontecia? Minha resposta para o que eu considerava um desrespeito era muito desamor. Eu a tratava com muito desamor. Isso era um problema na minha casa. E tem uma coisa interessante, que esse ciclo insano bíblico que o Dr. Emerson escreveu nesse livro, que é muito bom mesmo, a ciência descobriu também. Olha que coisa doida. Esse sujeito aí, ó. Quem pode ler o know-how do cara? Mundialmente reconhecido por seu trabalho sobre estabilidade conjugal e previsão do divórcio, o Dr. John Gottman conduziu 40 anos de pesquisas inovadoras com milhares de casais. Ele é autor de mais de 200 artigos acadêmicos publicados e autor ou coautor de mais de 40 livros, incluindo o best-seller do The New York Times, Os 7 Princípios para tornar o casamento um sucesso. Esse cara passou 20 anos estudando 2.000 casais, entre 20 e 40 anos. Casais com o mesmo parceiro.
ok? 20 anos estudando. Com estilos de vida totalmente diferentes, como nós. E encontrou uma coisa similar neles. O tom da conversa. Quando esses casais conversavam, havia uma forte propensão de 2 ingredientes. Quais eram? Amor e respeito. Ele sustenta, né, no livro Por que os casamentos dão certo ou fracassam? Que o amor e o respeito é o antídoto para a crítica. E crítica é uma das piores forças corrosivas para o casamento. Isso aqui é pesquisa, não é Bíblia. Teve uma outra pesquisa que é citada no livro, que esse Decisions Analytics fez a seguinte pergunta para os homens. Quem pode ler? A pergunta era: até mesmo nos melhores relacionamentos existem conflitos sobre questões do dia a dia. No meio de um conflito com a minha esposa / companheira, tenho a tendência de sentir que a minha esposa companheira não me respeita nesse exato momento, que a minha esposa companheira não me ama nesse exato momento. 81,5% assinalaram que o sentimento dele é que a esposa não o respeita nesse exato momento. Olha que interessante, né? Agora vamos para a solução. Como que a gente interrompe o ciclo insano que o Dr. Emerson propôs? Quão difícil é? Se você entendeu o que a gente está dizendo até aqui, é muito simples. Como interromper esse ciclo? Alguém tem uma ideia? Orar, ler as escrituras, ser mais humilde no relacionamento, entender as dificuldades de cada um, e assim por diante. Eu tenho alguma outra palavra de falar? Pode falar, Rose. Não? Sei que você levantou a mão. Olha, baseado na minha experiência, o que eu faria para interromper o ciclo insano? Já que eu e minha esposa escutamos sobre amor e respeito, eu vou, assim que ela me respeitar, eu vou amá-la. Mas você consegue fazer diferente? Não é? Por quê? A gente está pensando aqui num casamento conflituoso, né? Tem os casamentos que estão mais alinhados biblicamente, mas tem os casamentos que estão muito desalinhados biblicamente, não é? Então, quando o seu casamento está alinhado biblicamente, é mais fácil. A gente já está fazendo as coisas que o Luciano falou. A gente já está orando, a gente já está refletindo na palavra, a gente já está tendo uma atitude mais madura em relação à nossa esposa. Mas e quando o casamento é um caos? Você acha que o cara vai amar antes de ser respeitado? Qual que é a tendência dele? Eu entendi, então agora eu espero a minha mulher respeitar, que eu prometo que eu vou amar. Então a força que nós temos que fazer, ou quando você estiver auxiliando alguém no casamento, é você chamar essa pessoa para maturidade. Alguém tem que começar antes. Alguém tem que decidir, e às vezes é no meio do caos, a ser mais maduro. É fácil? Não é fácil. Alguém tem que dizer, ele não me respeita e independente disso eu vou amar ele. E vamos esperar. Agora, a resposta vai ser rápida? Isso aqui é uma coisa que, eu respeito, ela me ama, ela ama, eu respeito? Não é. Porque às vezes esse processo vai demorar. Depende muito do grau de maturidade, de conhecimento a respeito de Deus da outra pessoa. Mas a única forma de interromper esse ciclo insano é alguém tem que tomar a decisão antes, assumir o papel, tomar a frente. Mesmo que isso signifique apenas só diminuir o ciclo insano. Não ter os resultados que, né, você lê aqueles testemunhos que eu coloquei aqui, né? Parece fantástico. E aconteceu. Mas às vezes com você não vai ser tão fantasticamente rápido como foi naqueles relatos, né? E a gente nem sabe se foi tão rápido assim também.
Às vezes a pessoa faz um resumo da coisa, né? Então, às vezes só diminuir o ciclo insano em alguns momentos de caos já é uma vantagem enorme, né? Para depois ir para um próximo passo. Aí o Dr. Emerson propõe uma continuação disso, que é o ciclo energético. Então, primeiro você mantém o ciclo insano sob controle, e para você ficar mais longe do retorno ao ciclo insano, porque, gente, pecadores somos sempre, né? Você pode estar no seu auge com Deus, você não vai fazer tudo certo, porque tem uma partícula em você que é difícil, pelo menos em mim, né? Então, o que nós temos que fazer para ficar longe do ciclo insano, que pode vir a qualquer momento, numa coisa boba? Ontem, eu estava almoçando com a minha esposa, e nós estamos numa fase excelente. Minha esposa está grávida do quarto filho. Então, nós estamos voando como casal. Tá legal. Ontem, almoçando, ela falou uma palavra. Eu falei 5. E fomos para o ciclo insano. E estava excelente. Estávamos almoçando, lugar agradável, papo legal, gente legal junto. E, de repente, fomos para o ciclo insano. Não estava preparado para isso, nem queria ir para esse ciclo insano, mas fomos. Porque somos assim, pecadores, né? Então, o segredo para a gente não cair no ciclo insano é manter nosso casamento no ciclo energético. E é coisa que nós vamos ter que trabalhar toda hora. O ciclo insano o ciclo energético é o oposto, né? Você ama, esse amor gera respeito, o respeito gera amor, e nós vamos nos mantendo nesse nível com o nosso cônjuge. Mas é fácil? Não. Então, o Dr. Emerson dá algumas dicas para isso acontecer. Então agora, nós vamos falar de conselhos apenas para os maridos. E as mulheres vão cutucando e apertando, tá vendo? Ele propõe esses 6 itens aí: conexão, abertura, simpatia, apaziguamento, dedicação e apreço. Eu confesso, quando eu estava lendo isso, algumas coisas eu me incomodei. Vai ser difícil, é difícil para mim. Tenho que me esforçar para fazer. Teve outras que eu me dou melhor. Mas, fazendo isso, a proposta é que você energize a sua esposa a manter o seu casamento no ciclo energético. Quem pode ler Gênesis 2:24? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então nós vamos falar sobre conexão. O homem se manter conectado com a sua esposa. No hebraico, essa palavra aí, se unir, significa grudar-se, colar, permanecer juntos, agarrar. Então a ideia é de você estar grudado na sua esposa, né? Sua esposa vai se sentir amada quando você olhar, tocar, sorrir. Ela vai perceber a sua vontade de estar conectado com ela. Eu agora vou contar minhas glórias, né? Eu não tenho tanta dificuldade com isso. Eu tenho uma dificuldade com outras coisas. Eu tenho facilidade com isso. Agora é muito interessante que a Bíblia, a gente já disse lá no primeiro slide, né? A Bíblia é completa, né? Então, coisas que está escrito há 1000 anos, há 2000 anos, há 3000 anos, dá dicas tão atuais para nós, né? Olha esse texto de Deuteronômios. Quem pode ler? Se um homem tivesse casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público.
Durante 1 ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Esse é um texto que você pode usar até para defender a existência de Deus. Eu acho que eu fui um pouco longe, mas é o que eu penso mesmo. Porque, cara, Deus já sabia há 3.000 anos atrás que se não houvesse conexão, principalmente no comecinho do casamento, a coisa ia pro brejo. Ele já deixava o cara em casa, não precisava nem ir para a guerra se ele fosse recém-casado. Olha que sabedoria tão antiga da parte de Deus, que a gente está discutindo hoje como se fosse uma descoberta do Dr. Emerson. E Deus falando com pessoas com um nível intelectual naquela época, de conhecimento tão menor do que a gente tem hoje. E aí eu pensei em várias coisas sobre conexão, que eu vejo, já vivi, vejo na vida de amigos. Por exemplo, a gente justifica horas intermináveis de trabalho, porque a gente diz assim, eu preciso manter as contas pagas, né? Então eu vou trabalhar. Minha esposa até gosta que a nossa vida seja tudo certinho, tudo pago, né? Se eu ficasse devendo, ela ia ficar mais brava, né? E não sei. É lógico que você precisa pagar suas contas, mas justificar a sua ausência, a sua falta de conexão com horas intermináveis de trabalho, eu não sei se é o melhor que você pode fazer. Eu não sou contra trabalhar muito, mas você tem que ter sabedoria em medir o quanto você está trabalhando e o quanto você está em casa. Às vezes você fala assim, eu vou trabalhar muito porque eu preciso que ela vá para Disney. Ela ama ir para Disney. Mas às vezes é uma percepção sua. Talvez se você tivesse sentado lá em casa, tendo um relacionamento saudável, ela ia ser mais feliz do que você levar ela para Disney uma vez por ano, uma vez a cada X tempo, né? Então, talvez ela só quer sentar do seu lado, ter sua presença lá, segurando a mão dela, conversando, olhando no olho dela, do que você ficar no escritório até não poder mais, né? Oi. Vou terminar agora. A Paulinha teve um problema, uma dificuldade no trabalho recentemente. Ela tinha, não era uma dificuldade não, ela tinha um evento no trabalho, né? E ela compartilhou comigo esse evento, era uma coisa que estava na mente dela por muito tempo, durante as semanas que estavam antecedendo isso, né? Cara, eu tive o cuidado, como eu sabia do que estava acontecendo, né, de estar perto. Eu não resolvi nada do trabalho, nem sabia resolver os problemas que ela ia ter naquela semana. Mas todo dia a gente estava discutindo e eu estava escutando, muito mais do que falando, as dificuldades que ela ia ter, e daí ela ia trabalhar, ela voltava de noite e falava, e aí, como é que foi? E ela falava de novo. Isso é uma conexão sadia que você pode fazer pela sua esposa, escutar ela, estar junto dela, olho no olho. Próxima forma do homem manter a mulher energizada no ciclo energético é a questão do seu casamento ter abertura. Em Cânticos 5:2, eu estava quase dormindo, mas meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Abra minha porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho, meu cabelo da umidade da noite. Cânticos, quem já leu e deu uma estudada em Cânticos, é muito legal. Inspirador para o nosso casamento, né? E duas pessoas que estão se aproximando e compartilhando do coração uma com a outra, é muito legal. E eu lembrei da época que eu namorava a Paula, né? O casamento é tudo igual, o namoro também muito parecido, então com certeza vocês vão se identificar, né? A gente saía para comer uma pizza depois da igreja, né? Porque a gente frequentava uma outra igreja, como namorados. Eu não sei quantas horas a gente conversava, eram muitas horas. Muitas horas. Diferente com você? Alguém tem uma experiência diferente? A gente falava de todos os assuntos, repetia o assunto, era legal ainda escutar ela falando o que você já sabia. Ela já tinha te contado e ela te contava de novo e você falava, nossa, como é agradável escutar essa moça, né? Bonita, olha que bonita.
E também no começo do casamento, muito tempo de abertura, de conversa. E depois de uns 5, 6, 7 anos, como é que é isso? Como é que é para você? Você continua com essa mesma vontade de falar? É uma pergunta verdadeira, eu quero saber a opinião. Vai! No começo é maravilhoso. Você fica vibrando, né? E depois com o tempo, o entusiasmo vai passando. Né? E o que acontece com a cabeça da mulher que você escutava ela com entusiasmo e ela sentia o que então? Que você a amava. E logo depois, alguns anos, de novo ela vem vir com essa conversa, já escutei 10 vezes essa história. O que ela sente quando percebe que a sua reação não é a mesma? Desamor. Esse cara não me ama mais, ele me escutava, ele queria saber tudo de novo que eu já tinha contado para ele, agora ele não quer escutar coisa nova, que ele nem está sabendo, né? Eu vou confessar, a Paula não está aqui, que ela está em outra aula, então eu vou confessar para vocês, só para vocês, alguma coisa que aconteceu muito recentemente na minha vida, né? Alguns meses atrás, a gente estava conversando, aí ela, eu não sei se era um período que eu não estava tão legal, para falar a verdade eu não parei muito para refletir, mas eu imagino isso, talvez eu não estava tão legal comigo mesmo, e ela começou a falar, e para mim era isso, ela falava, e eu, quando ela vai parar de falar? Ela precisa parar. É claro. Ela não ligou muito não, ela continuou falando. E, sinceramente, eu preparei essa aula depois disso. Eu comecei a pensar na pizzaria. Eu comecei a me enxergar, falar, cara, ela falava e eu escutava prazerosamente. E eu me questionei, isso tudo, olha, imagina, vocês estão na minha cabeça agora, tá? Eu nunca comuniquei isso para ela, não sabe disso. Vocês estão dentro da minha cabeça agora, todos vocês estão dentro da minha cabeça. Eu falo, como é que eu faço para voltar a querer escutar? Eu pensar, eu preciso. Ela falando, tá? Ela tá aqui, lá. Eu preciso aprender a gostar disso de novo. Como é que eu vou fazer? Eu não cheguei numa conclusão. Fiquei só nas perguntas, né? Como é que eu vou fazer? Não, mas depois eu melhorei como ser humano, né? Eu tava talvez numa semana difícil, num dia ruim, eu não sei mais o que aconteceu naquele dia, mas daí sim, eu voltei a gostar do que ela tava falando, né? Mas ó, eu já falei pra vocês que meu pai teve o câncer, né? E já te falei também que meu pai é um ser humano quieto, bastante quieto. E minha mãe é tipo a Paula. Fala. E meu pai com câncer. E houve um arranjo na minha casa, sem combinar com ninguém, que eu acompanharia meu pai ao médico. Meio que foi acontecendo assim. Eu que fui, eu que levei e tal. E minha mãe, desesperada para saber as notícias, certo? De qualquer coisa, né? O resultado do exame, a palavra do médico. Mas o que ele falou? O que mais que ele falou? Para quem que ela perguntava? Para mim, ela me ligava. O que o médico falou? Ah, mãe, isso. E o pai? Seu pai não fala. Meu pai não fala. Professor, agora eu vou dar uma opinião. Vai, opa. Mexe um pouco com o ambiente. Vai lá. Nós vamos ficando um pouco mais racionais. Nossas emoções, vou tirar por mim, né? Esfria um pouquinho. A esposa da gente, elas continuam com essas emoções, por isso que ela continua falando. Pego a minha também assim, do mesmo jeito, até hoje. Aí eu tenho que dar aquele 5 minutos, ela deixa eu contar até 10 para poder ouvi-la. Aí a gente tem que respeitar, né? Respeitar. Aí ela fala, tá bom. E aí? Uma pergunta. Não, só estou tentando te contar essa história. Fica assim meio... Deixa eu falar a palavra-chave aí. Eu já pensei muitas vezes isso. Qual é a pergunta? Não tem pergunta. Não tem pergunta.
E o que é a proposta do doutor? Manter esse canal aberto. Que a gente, naturalmente, porque a gente deu uma esfriada nisso, a gente fecha. A gente trata com desamor. E elas percebem, não adianta você querer esconder. A minha percebe na hora. Eu vou dar um outro exemplo sobre isso daqui a pouco. Terceiro item. Simpatia. Isso eu tenho dificuldade. Eu falei que conexão eu estava tirando 7,5, aqui eu estou tirando uns 3,5 na simpatia. Todas as dicas que ele dá são interligadas, ok? Você vai perceber que uma meio que vai se juntando com a outra. Para a gente conseguir fazer tudo isso, ser mais aberto, ter mais conexão, ser mais simpático, a gente tem que se esforçar, né? Não é alguma coisa que vai vir muito naturalmente, não. A gente precisa ter um convívio simpático. E nosso exercício é agir com sabedoria. De fato, ser proativo na simpatia, né? Quem pode ler esse texto? Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. 1 Pedro 3,7. Aqui é coisa difícil para nós, maridos, amigos. Sejam sábios no convívio com as suas mulheres. Isso aqui não é brincadeira o que Deus está escrevendo para nós. Não é uma coisa que a gente está tirando onda. Se Pedro precisou instruir isso, é por quê? Porque faltava isso. Senão ele não precisava escrever, né? Sejam sábios. É porque não está lá naturalmente, não. É sobrenaturalmente essa sabedoria, né? Em Efésios 5:25, esse texto eu também não trouxe. Quem pode abrir? Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí nós dançamos. Aí você dançou. Porque o marido representa Cristo, a mulher representa a igreja. O que a igreja faz com Cristo? O fardo da igreja está depositado em Cristo. E o fardo da mulher? Da mesma forma como Cristo carrega o fardo da igreja, representa a igreja, nós somos um representante também para a nossa mulher, de Cristo. Onde que a nossa mulher vai poder depositar aquilo que é pesado para ela carregar? Em nós. Você não está nem escutando o que ela tem para falar. Você está tendo dificuldade com isso. Como que você pode representar Cristo na vida dela? Escutar com simpatia é difícil. Para alguém é fácil? Às vezes você vai bem nisso, pode dizer. Para alguém é fácil? Às vezes a Paula não quer nem solução. Aliás, na maioria das vezes ela não quer solução. Às vezes ela pergunta a minha opinião. Raramente. A maioria das vezes ela só quer que eu seja simpático ao que ela está passando. E ela tem uma outra coisa, que daí ela pega pesado comigo. Ela exige que eu mostre que eu estou envolvido na conversa. Ela muitas vezes checa se eu estou participando da conversa. E algumas vezes eu tive que pedir perdão para ela. Não poucas vezes. Não poucas vezes. Então ela está dizendo, e eu já desliguei, muitas vezes. Ela checa, faz alguma pergunta. Tipo, né? Daí eu falo, ela já sabe, a gente até dá uma risadinha, né? Não, desculpa. Vai de novo, começa de novo, né? E às vezes já tem alguns minutos de conversa, né? E aí ela repete, ela é educada comigo, ela não briga.
Então ela não quer que ela resolva, ela não quer nada. Ela não quer que eu despreze o que ela está dizendo. E ela também não quer ser interrompida toda. Ela quer só que eu seja simpático com as coisas que ela está dizendo. E quando isso não dá certo, quando você não consegue ser simpático, se você for o cara maduro que deixa o seu casamento no ciclo energético, o que você tem que fazer? Você não sabe o que você tem que fazer? Tem que pedir desculpa. Eu falhei. Vamos começar de novo. Me perdoa. E você, mulher, então, quebrar o galho do seu marido e falar, então vai, vamos começar de novo. Vai lá. E aí nós entramos no quarto item, que é o apaziguamento. É a situação de perdoar. A coisa foi escapar do controle e você apazigua a situação. Mantém isso no ciclo energético. Quem pode ler? A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta ainda. Você pode pensar que se for muito bonzinho, ela vai tripudiar em cima de você se o seu casamento for um casamento meio difícil, né? Ah, eu não vou ficar calminho não, que senão essa mulher vai montar, né? Vai vir para cima, né? Mas não é assim. Talvez você, sendo essa pessoa pacificadora, pode impactar teu casamento de uma forma que você nem espera, né? Nem esperava, né? A ideia é que a sua atitude pacificadora quebre o ciclo insano, né? E daí aquela ideia de você ser maduro antes que ela, né? Eu tive uma situação também lá no começo do casamento que eu vim da rua com muita certeza das coisas que ela estava fazendo errado. Eu tinha uma lista enorme, muito boa. Acho que eu contei para vocês essa história lá no negócio da Tami. Eu tinha uma lista muito boa de coisas que eu estava certo e ela estava errada no casamento. E eu cheguei empolgado em casa com aquilo, com aquela lista. Falei, por favor, senta aqui. Hoje eu não falo assim de jeito nenhum. Naquela época eu tinha coragem. Senta aqui. Ela veio na cozinha. Seguinte, ó. E eu fui falando, eu falei uns 5 minutos assim, sem parar, todos os erros dela. E ela, quietinha, só escutando. Você não faz, você não acontece, você não fala, para, né? A louça, roupa, Ela... E como ela deixou eu crescer, eu fui crescendo, né? Como ela não falava nada, eu tirava mais energia para... E ela, muito calmamente, falou assim, depois que eu terminei, ela falou, Alexandre, faz 6 meses que a lâmpada do nosso quarto está queimada. Eu já aprendi a escolher roupa no escuro. Joguei 5 minutos fora. Não valeu de nada. Ela calmamente respondeu uma frase. E eu, então tá bom, dei as costas, saí, comprei uma lâmpada, troquei a lâmpada do quarto depois de 6 meses. Não, eu fui mais sábio, falei, eu não consigo ganhar essa, deixa aqui. Eu tô muito mal, né? 6 meses com a lâmpada queimada. Então, pedir desculpa, apaziguar, coisa que eu não fui nessa situação, né? Então vamos lá. Esse é muito legal, cara. Essa é uma coisa que eu tenho que me esforçar. Dedicação. Ela precisa saber que você é comprometido com ela. Isso é um desafio enorme. Isso a gente não constrói com palavras. Não adianta você falar para sua esposa, eu sou comprometido. Ela vai saber se você é comprometido ou não é. Né? Não tem como você enganar. Ela não tem como escutar isso de você. Ela vive com você. E se você é um homem de verdade, que está preocupado com o seu casamento, você se dedica. Quem pode ler? Deixa eu ver se eu pus o texto aqui. Jó. Quem pode ler Jó 31? Mas abre a Bíblia também que a gente vai continuar nesse texto aí.
Na NVI fiz acordo com os meus olhos de não olhar com a cobiça para as moças. Qual que é a ferramenta mais valorosa para você ser um homem dedicado à tua família, à tua esposa? Como você faz para ser um homem dedicado à sua esposa? De um jeito que tem qualidade. Porque se você for pensar, sua esposa é uma pecadora, como você. Ela não merece essa dedicação toda. Ela também faz coisas contra você. Se você olhar bem e falar assim, não vou me dedicar tanto também, esse erro. Mas olha o procedimento de Jó, que interessante. Verso 2. Quem pode ler? Pode ler, vai lendo aí, do 2 até o 13. Olha. Qual seria a minha porção do Deus lá de cima? E que herança receberia do Todo-Poderoso? Desde as alturas? Por acaso não é perdição para o ímpio e a desgraça para os que praticam a maldade? Será que Deus não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade ou se o meu pé se apressou para o engano, que Deus me pese numa balança justa e conhecerá a minha integridade. Nunca cobicei nem adulterei. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos, e se alguma mancha se apegou às minhas mãos, então que outros comam o que eu semeei, que seja arrancado o que se produz no meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, se fiquei rondando a porta do meu próximo, então que a minha mulher moa os cereais para outro homem, e que os outros se deitem com ela. Pois eu teria cometido um crime hediondo, um delito a ser punido pelos juízes. Isso seria fogo que consome até a destruição, e arrancaria toda a minha colheita pela raiz. Sempre fui justo e caridoso. Se não reconheci o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles reclamavam contra mim, então que faria eu quando Deus se levantasse no tribunal? E se ele me interrogasse, o que responderia eu? Aquele que me formou no ventre da minha mãe, não os fez também a eles? Nota o verso 14. Que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas? Homens, como fazer para você ser um homem dedicado à sua esposa? Qual é o segredo? Que não tem. Você não precisa fazer, você não precisa se pensar muito, você não precisa ler nenhum livro. Você tem que ser um homem dedicado a Deus. Se a sua preocupação é, eu vou ter um procedimento dentro da minha casa, eu vou viver dentro da minha casa, e a minha preocupação é, o que farei quando Deus me confrontar? Quando eu for chamado para prestar contas para Ele? Se a sua esposa souber ver que você é um homem dedicado a Deus, ela está tranquila. Ela não vai ter dúvida. Ela não vai estar frágil diante do seu casamento com ela. Se você está dedicado a Deus, você vai estar dedicado à sua família, você vai estar empenhado nas suas responsabilidades com a sua esposa. Isso não tem como escapar. Isso é uma receita perfeita. Por último, apreço. Isso é legal. Quem pode ler? Seus filhos se levantam e a elogiam. Meu marido também elogia. Seu marido também elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a toda supera. Cara, que legal, um negócio escrito há 3.000 anos, ensinando uma coisa que o Dr. Emerson escreveu na década passada ou retrasada, não sei. Deus já sabe que você tem que ter apreço pela sua esposa desde sempre, desde o tempo eterno, né?
onde nem existia sua esposa, nem existia mulher, né? Olha que legal. Eu estava conversando com um amigo, na verdade eu fiz uma pergunta para um amigo, para ele dar algum exemplo da vida dele. E ele compartilhou o seguinte comigo. Então eu pedi para ele dar o exemplo, ele escreveu isso aqui, eu vou ler na íntegra o que ele escreveu. Algo que certamente mudou a minha vida é que aprendi a trabalhar, pagar minhas contas, resolver meus BOs sozinhos, sem consultar ou envolver ninguém, desde a minha época de solteiro. E como sempre funcionou, não via motivos para fazer diferente. Ocorre que continuar a fazer do jeito que dá certo, sem envolver minha cônjuge, gera uma crise de comunicação. Talvez até falta de pertencimento e intimidade. Pois continuei resolvendo o que queria, da forma que queria e quando queria, sem envolvê-la. Tenho buscado melhorar a comunicação no dia a dia, abrindo debates até em situações que julgo simples, para decidirmos juntos o que fazer. Entendo que tais ações melhoram o nosso relacionamento e ainda ensinam meus filhos a fazer dessa forma, para evitar cair nos mesmos erros em seus futuros casamentos. Nota a preocupação de apreço. Ele não precisava dela. Já resolve, dá certo. Mas ele preferiu ter esse apreço por ela e escutar a opinião dela. E o que eu achei mais legal, você ser um cara que tem apreço pela sua esposa deixa um legado para os seus filhos. Você está ajudando a próxima geração a terem casamentos saudáveis diante de Deus. Isso é legal. Isso é valoroso. Agora, os homens podem apertar a mão das mulheres, que vai ser o oposto. Conquista, autoridade, sexualidade, afinidade, discernimento e ordem hierárquica. Tem algumas coisas aqui que eu acho que eu vou apanhar, mas vamos assim mesmo, né? Conquista. Quem pode ler? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Deus deu um trabalho para o homem antes mesmo de Deus criar a mulher, ok? Essa instrução aqui é antes da mulher existir. Deus mandou o homem trabalhar. E conquista aqui não é romântico. Não tem nada a ver com romance. Essa palavra tem uma conotação de desejo natural do homem sair e conquistar os desafios desse mundo. É a vontade que o homem tem de trabalhar e realizar. E a ideia é que vocês, mulheres, valorizem isso. Para nós, realmente, o nosso trabalho tem um significado. E a falta dele, quando você é demitido, isso traz a gente fica mal. Quem já passou por isso sabe. Eu conheço um cara que ele por muitos anos foi executivo de uma grande empresa brasileira, dessas enormes mesmo, né? E lá chegava numa determinada idade, você era demitido pela idade. Já era um combinado, ele sabia. Mas ele passou tanto tempo se dedicando àquilo, que o dia que acabou ele falou assim, para quem estava acima dele, posso continuar vindo? O cara, uma pergunta estranha, né? O cara falou, pode continuar vindo. E ele continuou indo. Até que passou um pouquíssimo tempo, ele percebeu que a mesa que ele sentava não era dele mais, né? Tinha alguém fazendo a função dele, a caneta que ele assinava não era mais dele. E as tarefas que ele fazia não existia mais, daí ele percebeu, acabou. Daí ele parou de frequentar o escritório. Mas percebe, esse cara ficou perdido. Quis continuar trabalhando no lugar que ele já tinha sido demitido, né? Eu não sei vocês, homens, mas vamos supor que você saia com um casal novo, que você não conhece, amigo da sua esposa do trabalho e tal. Qual a primeira coisa que você pergunta pro marido da sua esposa, da amiga da sua esposa? Trabalha com o quê? Vocês sabiam disso, mulheres? Sabiam ou não? A primeira pergunta que a gente faz é: o que você faz da vida? E é a primeira que você responde também. Faço isso. Por que a gente é assim? Porque isso tem valor.
para nós. Então, soletrar amor para o marido é comunicar que ele é respeitado e honrado pelo trabalho que ele executa. E às vezes, qual que é a atitude das mulheres em relação ao trabalho do marido? Quando você não entendeu a sua responsabilidade de honrar ele nisso. É criticar. E crítica é o que mais destrói a estabilidade do seu casamento. Eu juntei aqui 2 termos para encurtar um pouco, porque o nosso tempo é curto, que é autoridade e ordem hierárquica. Eu acho que é aqui que eu vou apanhar um pouco de vocês, mas eu vou fazer o quê? Apreciar o desejo dele de servir, liderar, proteger e prover. Isso é difícil para a mulher moderna. Apreciar a autoridade do marido. As mulheres modernas têm uma dificuldade enorme com isso. Às vezes você brincando sobre quem é o CEO da casa, leva a risada, mas também às vezes leva a problemas do relacionamento, né? Gera conflitos. Esses dias um amigo meu me chamou para uma pizza, né? Oh, vamos comer uma pizza quinta-feira? Ah, vamos sim e tal. Daí na quinta de tarde ele mandou, qual pizza você prefere? O que eu respondi para ele? Eu vou ver qual que é a pizza que a Paulinha acha que eu prefiro e já te respondo. A autoridade leva a responsabilidades. E a mulher não foi feita para carregar esse fardo. Ela não precisa carregar esse fardo da autoridade e da responsabilidade no lar. Só que, por outro lado, mesmo dentro da igreja, a gente vê absurdos acontecendo e pode levar as mulheres a pensarem que jamais vão deixar o marido a ter autoridade. Porque são pessoas que estão os maridos, né, que estão desvirtuando a ideia de autoridade no lar, pegando os textos e distorcendo esses textos. Vocês conhecem a Nancy Pearson? Um pouquinho antes da pandemia, ela ia vir aqui, num evento, e acabou cancelando por causa da pandemia. É uma escritora muito famosa. E ela trouxe uns dados num dos livros dela, que é... Já vou lembrar o nome do livro. Que é o seguinte. Pesquisas sociológicas demonstram que homens cristãos praticantes apresentam taxas menores de violência doméstica e divórcio do que homens cristãos nominais, que por sua vez, os nominais, apresentam taxas maiores de divórcio e violência doméstica do que homens seculares. Então, os cristãos nominais, que estão distorcendo o texto sobre autoridade, têm um testemunho pior do que os homens que nem estão relacionados com a Bíblia e nem conhecem a palavra de Deus. Isso ocorre porque cristãos nominais podem distorcer conceitos bíblicos como liderança para justificar comportamentos abusivos, enquanto cristãos praticantes são mais propensos a construir casamentos estáveis. Um outro cara que ela cita, que é o Brad Wilcox, mostra que homens que frequentam a igreja regularmente e são cristãos praticantes apresentam as menores taxas de violência doméstica e divórcio nos Estados Unidos. E agora o mais legal, eles também são mais propensos a relatar satisfação sexual em seus casamentos. Então, homens, vale a pena ter uma atitude de autoridade bíblica. Tem recompensa. Quem pode pegar o texto de 1 Pedro 3? Verso 1. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma no meio da conduta de sua esposa. Então, 1 Pedro 3, 1 diz que você tem que estar debaixo da autoridade do marido, certo? Sujeitem-se cada um a seus maridos. Agora, olha o 7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil, por ser co-herdeira da mesma graça da vida,
Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Então, o homem ter autoridade em casa não quer dizer que ele tem licença para ser uma besta fera. Não é isso que o texto está dizendo. A liderança bíblica é inspirada em Cristo. Você já viu Cristo sendo uma besta fera com a esposa? Impossível. Não faz parte do caráter de Deus. Então, a sua autoridade é uma autoridade igual à autoridade de Cristo. Espelhada em Cristo. O que você tem que fazer quando você está exercendo a autoridade? O verso 7 diz: você está tratando a sua esposa com honra. Você percebe que diferença gritante entre o cara dizer eu sou o cabeça da minha casa e ela faz o que eu mandar, ou um homem que diz eu tenho uma responsabilidade de autoridade da minha casa e eu vivo a minha vida honrando a minha esposa. É gritantemente diferente. É muito diferente. E mulheres, vocês soletram amor quando tem uma atitude de submissão ao seu marido. Se o marido se sente amado e respeitado quando você está debaixo da autoridade dele. E maridos, não preciso nem dizer, né? Se você não tiver sujeito a Cristo, exercer essa liderança vai ser um caos na sua vida. 1 Coríntios 7:5. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Esse é um ponto muito sensível. Sexo. Muito sensível. E eu conheço algumas histórias das mulheres que usam o sexo contra os seus maridos. Homem e mulher na área sexual são muito diferentes, né? O livro traz um exemplo que eu dei risada sozinho, né? Quando a mulher sai do banho e quando o homem sai do banho. Eu não sei vocês, eu vou falar por mim, um pouco envergonhado. Quando a minha esposa sai do banho, parece que tem um ímã. Eu faço assim, ó. Eu já tenho 16 anos de casado. E eu fico pensando, nossa. Quando eu saio do banho, o cara dá o exemplo. A sua esposa pensa, fica em cima do tapete, vai molhar o banheiro inteiro. E é verdade. É verdade. É assim. O homem é visual. A mulher não tá nem aí pra você. Às vezes eu tento ficar mais magro e tal. Ela fala assim, Alexandre, não quero que você fique magro, eu só não quero que você fique doente. E eu falo pra ela, ó, eu casei com uma mulher magra, hein? Vê aí. Brincadeira. Câmera, brincadeira. Esse livro aqui, ó, traz uma história interessante. Esse aqui é um autor cristão. E ele fala que, ele relata aqui, né, que a mulher dele é muito polida, muito envergonhada. Então ele tem 60 anos, ele é um sujeito, diz ele, né, que é sexo 5 vezes por semana, esse cara, com 60 anos. E ele diz, a minha mulher é uma mulher que sempre foi muito recatada. Então ela leva a roupa para o banheiro, ela sai do banho trocada. E a Paulinha leu esse livro, viu isso e falou assim, Alexandre, esse cara, o autor, hein? Um autor que escreveu um livro. Mas esse cara não entendeu nada. Se ele quer sexo 5 vezes por semana, a mulher dele sai de roupa de propósito. Ela tá só se protegendo. E, cara, que interessante isso aí. Esperta, né? Porque se ela sair sem roupa, se o cara quer 5 vezes por semana, já era, né? Então, certamente privar o seu marido de sexo é algo que para ele vai soar muito, muito desrespeitoso. Isso vai ser problema no seu casamento. Eu conversando com alguém que a mulher privou o cara por um tempo muito prolongado de sexo, mas muito prolongado mesmo, né? E ele me contando, me relatando como é que eram as coisas. Eu fiquei ofendido por ele. Eu, de fato, fiquei ofendido. Eu não queria acabar com o casamento dele, claro, né? Então, eu me controlei nas palavras. A minha vontade era falar, cara,
Mata ela. Vai embora. Não falei nada disso. Foi só pensamentos intrusivos que veio na minha cabeça. Né? Mas chegou a ponto, eu nem estava sendo privado de sexo como ele, e eu estava ofendido por ele. Ela quer ter uma amizade ombro a ombro com você. Ela quer ter afinidade com você. Pessoal, eu vou terminar a aula, tá? Quem tiver que pegar filho, pega, falta só 2 slides. Mas aí quem puder ficar, eu vou terminar. Em Cantares, eu vou também ser um pouco mais rápido aqui. No Cântico 5:1, ela diz aqui que eles são amigos. Ó, comam amigos, bebam, embriaguem-se, ó amados. Né? E no 16 diz, sua boca é a própria doçura, ele é muito desejável, esse é o meu amado, esse é o meu querido. A palavra querido é exatamente a mesma palavra de cima, amigo. Pode ser traduzido como amigo ou amado. Então, a nossa esposa nos valoriza quando ela tem uma amizade ombro a ombro com a gente. Paulo, quando está escrevendo a Tito, ele diz o seguinte, quem pode ler? Me ajuda, vai. Que interessante essa orientação que Paulo está dando aqui para Tito, que as mais jovens devem amar os seus maridos. A palavra aqui para amor não é eros, não é erótico, é filéu, é amor de amigo e irmão. Então ensinem as mais jovens a terem amizade com os maridos, a tratarem eles com amizade. Eu pensei numa coisa da minha vida, eu poderia escrever mais, mas essa aqui ficou muito evidente quando eu estava preparando esse material. Muitas vezes, quando a gente almoça em casa, que não são poucas vezes que a gente almoça, mas as vezes que a gente almoça, o que eu desejo, eu pensei nisso na hora, eu nunca tinha notado isso, foi preparando que eu percebi. Eu gosto muito de tomar um café com a Paulinha no sofá depois do almoço. E eu não quero que as crianças entrem na sala. E eu não proíbo, então isso é um momento atrapalhado lá em casa, né? Que elas vêm, eu tenho 3, né? Por enquanto. Então fica aquela confusão. Mas eu tenho um desejo genuíno daqueles 2, 3 minutinhos. Eu nem tenho assunto para falar com ela, eu nem quero falar, eu só quero que a gente sente e tome um café junto. Eu tenho esse sentimento. Eu percebi isso preparando esse material de afinidade, de amizade ombro a ombro. Por fim, discernimento. A gente quer que vocês, mulheres, nos respeitem ouvindo os nossos conselhos e valorizando os nossos conselhos. E quando eu fui pensar nesse negócio de mulher que valoriza os meus conselhos, eu lembrei de 2 situações na minha vida que já faz tempo, que a Paulinha não me valorizou os meus conselhos e eu fiquei muito ofendido. E a maioria das vezes foi com esse cara aqui, que é meu amigo. Porque não foram poucas as situações que eu falava para ela, dava minha opinião a respeito de um assunto, e ela não ligava muito. Mas quando o Luiz ou um outro amigo que estava na roda conversando concordava comigo, ela, então é uma opinião que vale. Isso me ofendia profundamente, profundamente. Eu não falava, acho que eu nunca briguei com ela por causa disso, mas eu sei o quão ofendido eu ficava. Eu ficava pensando, então quando ele fala, vale. Quando eu falo, não vale nada. E teve uma outra vez que precisava fazer um trabalho em casa lá que eu não tinha uma ferramenta, e um outro amigo veio e fez, e eu estava bravo. E o meu amigo percebeu. Eu falei, por que você está bravo? Eu falei, cara, porque eu não estou concordando com o que você está fazendo. Ele se assustou, ele não sabia. Que a Paulinha falou, você tem a ferramenta? Ele estava rapidinho, resolver e tal. Daí ele falou, desculpa, eu não sabia que você não queria. Porque eu tinha dado uma opinião diferente e ela não considerou. E a coisa foi acontecendo meio dinamicamente e meu amigo ficou até assustado, mas não tinha nada contra ele não, foi só... Então, para vocês manterem a gente energizado, vocês têm que apreciar os nossos conselhos. Beleza?